mensagem, Pai do temporal. Vou fazer uma breve oração e vou começar esta mensagem. Senhor, em nome de Jesus, quero te pedir que tu tomes os meus lábios nesse momento e, acima de tudo, Senhor Deus, que tu tomes o coração de cada um que aqui está. E que esta palavra possa falar profundamente a cada um. E que hoje, Senhor Deus, na tua infinita misericórdia, nós saiamos aqui realmente impactados com aquilo que a tua palavra diz. Porque vivemos tempos difíceis e precisamos, Pai, de ter o conforto, o consolo, o ânimo que vem de ti. Nós queremos colocar esta mensagem nas tuas mãos, o que vai resultar dela nas tuas mãos, sempre no nome do teu Filho, Cristo Jesus, que vive, que reina e que voltará. Amém. Ok, amados, esta é uma semana que ela tinha tudo para, como diz aqui em Portugal, terminar em grande, né? No Brasil nós dizemos terminar numa boa. Tinha tudo, é uma semana que tinha tudo para terminar em grande. Por quê? Hoje é o último dia das Olimpíadas e as Olimpíadas envolvem desporto, envolve reconhecimento, competição, reconhecimento, medalha, honra, glória, né? Então, é uma coisa que mexe com o ser humano. O ser humano gosta disso. Gosta de competições, gosta disso. Os jornais sabem disso. E ganham muito com isso. As televisões sabem disso. Os anunciantes sabem disso. Não está nas minhas notas isso, mas eu lembrei disso quando eu preguei a mesma mensagem hoje de manhã na nossa igreja lá em Barcelos. E teve algo que veio à minha mente, não está aqui, mas veio à minha mente. Eu ontem ouvi uma notícia de que aquela rede americana, a Warner Bros., ela vai deixar de ter televisão aberta e vai trabalhar só com TV streaming, né? Eu acho que é assim que fala, né? E dentro dessa reportagem estava falando o valor que ela vai pagar para a NBA para a transmissão dos jogos. E aquilo é um negócio estratosférico. Estratosférico. O esporte é algo que move as pessoas, move a economia. E é claro, quando chega o ápice, o ponto alto, as atenções se voltam todo para os ecrãs. Todas as atenções. E depois da grande expectativa que teve ali em Paris, por causa dessas Olimpíadas, expectativa principalmente em relação a atentados. Vai acontecer atentados? Não vai acontecer atentados? Nós estamos chegando ao final das Olimpíadas, tudo em paz, tudo pacífico. Então, está tudo aparentemente bem. Era algo que nós somos brasileiros, somos um país que quando tem essas coisas nós ficamos fixados nos ecrãs assistindo às competições. Então, é um dia, hoje, que é um dia que era para todos os jornais, as televisões, essa coisa toda, era para estar com destaque para isso. Entretanto, quem é brasileiro, que está aqui no meio, e mesmo quem não é brasileiro, sabe que os jornais, a comunicação social, está dividida entre a alegria das Olimpíadas e a tragédia daquele avião que caiu, né? Um avião que teve uma queda aparatosa, filmada pelos telemóveis, e onde 62 pessoas perderam a vida. Para aquelas famílias, essa semana que estava indo tão bem,
Hoje é Dia dos Pais no Brasil. Dentro do avião, havia pais que iam visitar os filhos, haviam filhos que iam visitar os pais, e de repente, uma tempestade desabou sobre eles. Uma tempestade. Todos nós estamos sujeitos a tempestades. É claro que eu estou me referindo aqui a um facto extremo. Estou me referindo aqui a uma grande tragédia. Mas nós, no nosso dia a dia, nas nossas vidas, nós estamos sujeitos a enfrentar tempestades. Não consegui vir por aqui. O GPS não permitiu. Porque aqui do lado, eu acho que é Clara, como que é o nome do uma rua que tem aqui? Não, Mestre Clara. Pronto. Ali na Mestre Clara está interrompido aqui perto. Está lá, quando nós passamos, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros, viaturas da GNR, Defesa Civil, e estão a puxar mangueiras, ou seja, tem fogo ali, tem fumo ali, alguma coisa. Não sei o que aconteceu, tive que desviar. Mas seguramente, para aquela família ali, de alguma forma, uma tempestade se abateu sobre eles. Não se cria uma estrutura toda dessa porque um gato subiu na árvore. Algo de muito sério deve ter acontecido ali. As tempestades, elas podem chegar na nossa vida. Tanto pode ser tempestades literais, o vento mesmo que vem e destrói e leva casas, ou acolhe vidas, como aconteceu com os passageiros do avião, ou pode ser também tempestades metafóricas. E quando elas acontecem, elas são desafiadoras e às vezes são assustadoras mesmo, assustadoras. Mas todas elas, toda e qualquer tempestade, nos oferece oportunidades únicas de nós aprofundarmos a nossa confiança em Jesus. Toda. Há uma passagem nos Evangelhos, e eu vou pedir, você tendo a sua Bíblia, possa abrir, Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Se você usa essa Bíblia Almeida Corrigida Fiel que nós usamos aqui, ela está na página 1076, o trecho que eu quero ler. 1076, nessa Bíblia que nós usamos. Há uma passagem aqui nos Evangelhos, uma passagem pequena, mas que nos traz grandes lições para o caso de alguma tempestade se abater sobre a nossa vida. Não vos conheço, venho aqui esporadicamente, conheço de passagem, mas não sei o que você está a enfrentar nesse momento. Então não sei se há alguma tempestade, algum ventinho soprando na sua vida, né? Tsunami? Às vezes vem até tsunamis, né? Mas eu espero que estas lições que nós vamos ver aqui, de alguma forma, possa servir de alento para você dentro das tempestades. Vamos ver esse texto. Marcos capítulo 4, vamos ler do 35 até o final do capítulo. Diz assim a palavra: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no
dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, esta parte do Evangelho, a história de Jesus, a história de Jesus acalmando a tempestade no mar da Galileia, é um relato pequeno, poucos versículos, mas ele é cheio de lições poderosas. Ele nos permite não só nós refletirmos sobre as tempestades físicas que se abatem sobre nós, mas também outras tempestades da vida. E este relato de Marcos, essa situação pela qual passaram os discípulos, era apenas uma amostra de outras tempestades que Jesus e seus discípulos encontrariam pela frente. Inclusive, no próprio capítulo 5, que vem adiante, nós vamos ver outras tempestades. Então, assim que ele atravessasse o mar, eles esbarrariam com outras tempestades. Naquele momento, ali, naquele barco, no meio do mar da Galileia, a tempestade era física. Aliás, tempestades como vocês aqui, nós estamos muito próximos de uma zona onde é muito comum isso. Povo de Varzim, volta e meia, naufrágio. Vila do Conde, volta e meia, naufrágio. Matozinhos, volta e meia, naufrágio. Recentemente, Figueira da Foz, naufrágio. O mar é um ambiente hostil. Volta e meia nós ouvimos notícias sobre isso. São tempestades físicas, são tempestades devastadoras. Mas, como eu disse há pouco, também há as tempestades metafóricas. Conflitos conjugais são tempestades. Dificuldades de relacionamento pai e filho são tempestades. Crises financeiras são tempestades. Perseguições, seja de patrão, seja de vizinho, são tempestades. E, evidentemente, perdas de pessoas queridas são tempestades. E são tempestades que são desafiadoras. A história de Jesus acalmando a tempestade, ela nos oferece princípios para nós enfrentarmos todos os tipos de tempestades na nossa vida. Atravessa o mar, acalma a tempestade, atraca o barco no outro lado. Não sei quem já teve a oportunidade aqui, o privilégio de fazer essa travessia ali do Mar da Galileia. Já tive a oportunidade de fazer isso e aquilo é revolto mesmo. E quando a gente procura ver Tiberíades de um lado, Cafarnaum do outro, é longe. É por isso que, embora seja um lago, é chamado de mar. E quando o vento dá ali, é assustador. Para os barcos de hoje é assustador, imagine para os barcos daquela época. E quando então o barco acaba de fazer a travessia, quando ele atraca na praia, quantos discípulos podem botar o pé no chão? Pronto, estamos em terra firme. Acabaram-se as tempestades. Nada. Foi exatamente aí, em terra firme, que Jesus encontrou mais pessoas em meio a tempestades.
E dessa vez, aquelas que eu me referi como tempestades metafóricas. E nós vamos encontrar tudo isso no capítulo 5, logo na sequência. Logo no início, dos versos 1 ao verso 5, nós vamos encontrar mais um exemplo de tempestade. E chegaram, capítulo 5, Marcos 5, 1. Marcos 5, 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Um homem endemoniado. Não havia uma tempestade sobre ele, ele estava no meio da tempestade. Aquilo era mistura de tufão, de tornado, e ele estava ali naquele meio. O homem vivia mergulhado numa tempestade. E o que Jesus faz? Expulsa os demônios, acalma a tempestade. Aliás, acaba com a tempestade. Não acalma, acaba com a tempestade. Mas sabe aquelas propagandas que a gente vê na televisão? Compre um colchão, mas não é só isso. Vem junto uma cômoda, mas não é só isso. Vem junto um despertador, mas não é só isso. A propaganda vai falando. Aqui era algo parecido. Acalmou essa tempestade, aliás, acabou com essa tempestade, mas não era só isso. Logo depois, nova tempestade. E novamente metafórica, Jesus entra no barco com os discípulos e faz o caminho inverso, ele volta. Ele volta. Interessante que não há um registro aí de que ele enfrentou tempestades novamente. Ou seja, quando Jesus acabou com aquela tempestade, ele acabou definitivamente. Não foi algo que passou ali, acalmou e agora voltou novamente. Não, Jesus, quando ele acaba com a tempestade, ele acaba definitivamente. O barco volta, atraca novamente do outro lado. Verso 21. Veja aí o verso 21 do capítulo 5. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venha e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Tempestade de novo. E agora uma tempestade mais grave ainda. Eu tenho uma filha. Vejo aqui mães com filhos. Perder um filho deve ser uma dor terrível. Até dizem que não é natural. Natural é os filhos enterrarem os pais e não os pais enterrarem os filhos. E aqui um homem religioso, um homem seguramente dedicado, porque não era principal de uma sinagoga, ninguém era principal de uma sinagoga se não tivesse uma vida de dedicação àquilo ali. E também ninguém fazia, pelo menos via de regra, ninguém fazia daquilo um negócio, aquilo eram pessoas realmente dedicadas ao serviço do Senhor, ao serviço de Deus. E de repente, esse Jairo vê
uma tempestade terrível se abater sobre a vida dele. E o que Jesus faz? Ressuscita a criança, acalma a tempestade, acaba com a tempestade. Acabou? Não. Verso 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram seus discípulos, vês que a multidão se aperta e dizes quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Tempestade, ação de Jesus, calma na tempestade. Essa mulher tinha gasto praticamente todos os seus recursos. Recorreu a todos os tratamentos possíveis e imagináveis da época. Ninguém conseguiu solucionar o problema. Até que ela vai e tem esse encontro pessoal com Jesus, na turbulência da vida que ela estava levando, na tempestade na qual ela estava mergulhada, e ela tem ali Jesus acalmando, acabando com a tempestade da vida dela. Amados, todas essas crises enfrentadas pelos discípulos, enfrentadas pelo gadareno, pelo líder da sinagoga, pela mulher com fluxo de sangue, todas estas crises representam diversas tempestades pelas quais nós podemos passar. Todos nós estamos sujeitos a algum tipo de tempestade similar a estas. E em todas as tempestades, Jesus provou o seu poder sobre elas. Ou seja, as lições da tempestade do Mar da Galileia se aplica a qualquer tempestade pela qual você possa estar passando, ou venha a passar. Se aplica sobre qualquer. Há lições aqui. Eu vou pegar só 3. Se você puder apontar, se você memorizar, ou então depois assistir a gravação novamente, né? Se tiver uma boa memória e memorizar ou anotar, anote isso, memorize isso, porque um dia você pode vir a precisar. Primeiro, Jesus quer que nós fiquemos tranquilos na tempestade. Tranquilos. No barco, a tempestade estava lá rolando e Jesus estava o quê? Dormindo. Dormindo. A calma de Jesus não é numa questão de indiferença. Deixa estar. Não é numa questão de indiferença.
mas era uma questão de uma confiança que ele tinha no Pai dele. E se nós tivermos essa mesma confiança, seguramente nós vamos ter a mesma calma de Jesus, independentemente do tamanho que tiver as ondas. Tranquilo. Primeira lição, então, Jesus quer que nós fiquemos calmos nas tempestades. Segunda lição, as tempestades da vida podem interferir na forma com que nós nos relacionamos com Jesus. Um dos maiores problemas que alguém que está mergulhado numa tempestade pode enfrentar é a tentação de achar que Deus o abandonou, que Jesus não está mais a olhar para as suas necessidades. E é possível que alguns de vocês, eu conheço vários casos, de pessoas que quando as coisas estavam bem, as pessoas estavam bem, servindo ao Senhor, indo para a igreja, cantando alegremente, a primeira tempestade que aparece, que se abateu sobre a pessoa, pronto, Deus me esqueceu, não sei o quê. E é uma consequência muito preocupante quando nós deixamos nos sucumbir na nossa fé em Jesus. As tempestades, elas podem nos levar a questionar o amor de Jesus. Ama-me ou não? E isso pode resultar, e resulta muitas vezes, em crises de fé. Eu tenho ficado impressionado nos últimos anos, nos últimos meses, com o número de filhos de pastores, de filhos de missionários que têm se afastado do caminho do Senhor. Tem crescido de uma forma que me preocupa. Tenho 2 filhos. Agora, por quê? Porque quando a menor turbulência surge, aquilo que meu pai prega não é tão assim quanto ele diz, não. E de repente vem uma crise na fé. Então, as tempestades podem destruir o nosso relacionamento com Jesus. E a última lição, Jesus pode permitir que uma tempestade venha sobre a sua vida. Ele pode permitir. E com que objetivo? Para que nós possamos aprender a lição. Eu não posso nada, Jesus pode tudo. Jesus, nós não sabemos, a Bíblia não relata isso, nós não podemos ir além daquilo que o texto está colocado, mas nós sabemos que Jesus tinha uma capacidade imensa de perceber tudo que estava no seu redor. E Jesus poderia ter antevisto que uma tempestade estava por se formar. Por que nós vamos nos meter num barco aqui agora se tem uma tempestade na frente? E Jesus poderia dizer, vamos fazer o seguinte, ficamos aqui um pouquinho, esperamos um dia ou 2, quando passar essa tormenta, nós atravessamos o mar. Não. Vamos. Como estava, diz a palavra. Como estava, Jesus entra no barco, do jeito que estava o clima, do jeito que estavam as condições climatéricas ali, ele embarca. Permitiu Jesus que os seus discípulos ficassem mergulhados naquela tormenta, naquela tempestade. E isso acabou por ensinar aqueles discípulos uma lição importantíssima para a vida deles. De que eles não poderiam lidar sozinhos com aquela situação. Jesus podia. Jesus podia. Quando nós chegamos ao ponto de admitir
que sozinho nós não podemos nada, nós não conseguimos nada. É aí que é o ponto que Jesus quer que você chegue. Quando você diz: Senhor, já tentei de tudo, agora é contigo. Já tentei de tudo, agora é contigo. É uma lição difícil, mas é uma lição necessária. A única maneira de aprender a confiar plenamente em Jesus é enfrentando situações em que a nossa própria força não é suficiente. Recapitulando e concluindo, Jesus quer que nós fiquemos calmos nas tempestades. Confie nele. Não entre em pânico. Não entre em pânico. Não permita que as dificuldades da vida te afastem de Jesus. E, estás a passar por alguma tempestade, observe bem se de repente não faz parte dos planos de Jesus que você passe por essa tempestade. Ele pode estar permitindo que você passe por essa tempestade. Amém?